Boa noite, irmãos. A gente não tem visitante diferente no nosso meio, mas acaba passando é, despercebido às vezes pessoas que são tão da família, né? A gente tem sempre o Anthony com a gente, ele é mais frequente do que muitos membros, mas não é, né? Oramos para que realmente ele venha a, ao reconhecimento de Cristo, confissão de Cristo como seu Salvador. E nós temos hoje com a gente, né, a minha neta, a Isabela. Né, Isabela? A Isabela está visitando a gente. Aliás, eu fiz questão de citar a Isabela porque ela foi quem me deu o mote para a pregação de hoje, irmãos. Sem saber. E não foi hoje. Na audição, não sei como chama ali, da escola de piano dela, né? Ela escolheu uma música para tocar no final de ano, que é bem conhecida, uma música de Bach, Jesus, Alegria dos Homens. É uma música bonita, que fazia muito tempo que eu não ouvia, e eu recomendo, quem não sabe, quem não conhece, busca lá, é muito bonita. Ela originalmente foi composta só a melodia, só no instrumental, né? Mas foram feitas várias letras para ela. Em inglês mesmo encontrei uma letra bem grande, mas nós temos uma versão bem simplificada em português aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque dá mais ou menos o rumo da nossa meditação de hoje, tá? A letra diz assim, é bem curtinha mesmo, é uma estrofe. Diz, é Jesus minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele as dores alivia e minha alma satisfaz. É Jesus meu sol fulgente, meu tesouro permanente. Eu por isso o seguirei e jamais o deixarei. Bem curtinha, mas eu acho bonita a letra. E, irmãos, o nosso assunto é mesmo esse hoje. Jesus, a alegria dos homens. Por quê? Essa letra resume: Jesus é minha alegria, meu prazer, meu consolo, minha paz. Ele alivia as minhas dores e satisfaz a minha alma. Então, nós vamos ver versículos que falam sobre essas coisas. Jesus é o nosso sol fulgente, brilhante, e o nosso tesouro permanente, aquilo que fica, o grande dom, o grande presente de Deus para nós. E por isso nós somos chamados cristãos, porque nós seguimos esse Cristo, Jesus. Jesus é de verdade a alegria dos homens, o motivo de alegria dos homens. Mesmo que muitos rejeitam o nome dele, por não entender o que realmente ele é e o que ele faz. Nós vamos usar basicamente o Evangelho de João nessa nossa meditação, tá bom? Nós devemos lembrar que Isaías diz: um menino se nos deu. Nós outro dia falamos sobre
Jesus como o bom pastor, mas ele é lembrado muito especialmente nessa época de final de ano pela celebração do nascimento dele, que a data não é aquela, né? Mas nós devemos lembrar sempre que esse menino nos foi dado, ele nasceu, ele veio ao mundo como um homem, na forma de homem, como nós. E ele veio ao mundo para ser a nossa alegria. Por quê? Porque a história da humanidade, ela passa pela queda do homem no pecado, e essa queda é que nos levou a um estado de necessidade, uma necessidade que a nossa alma tem, e que nada, nada no mundo criado pode suprir. Todo mundo quer ser feliz, né? Eu não conheço ninguém que diga diferente. Ah, não, eu quero ser infeliz, mas eu quero sofrer. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer viver os momentos alegres, todo mundo quer se alegrar. Essa época do ano que nós vivemos agora, né? Acabamos de passar, Natal, Ano Novo, é tido como uma época especial do ano, né? Época de festas, época de se alegrar. Tem muita falsidade, muita hipocrisia, né? No meio disso tudo, aquelas coisas de amor, e na verdade as pessoas por trás daquilo estão se mordendo. Muitas pessoas que estão usando como mote para festejar o nascimento de Cristo, mas na verdade não são nem um pouco preocupados com Cristo, não reverenciam Ele em nada. Mas é claro que não é para todo mundo que é assim, né? Mas o fato é que essa época do ano é especial porque é época de festa, é época de se alegrar, né? Alguns se alegram de uma maneira moderada, decente, outros vão se alegrar de outra forma, com muita comilança, né? Com bebedeira, etc, etc. Mas o fato é o seguinte, irmãos, de um jeito ou de outro, essa alegria que nos traz esse período de festas, essa alegria é passageira, né? Todo mundo já fica esperando outra festa, quem sabe o carnaval, né? Nós sempre vemos assim, as pessoas sempre esperando uma nova festa. Nós mesmos, muitas vezes, estamos nos programando em função de festas. Ah, é o aniversário da igreja, é o aniversário de fulano, é o dia de não sei o quê, o dia de não sei o que lá, o dia das mães, dia dos pais, dia da criança. A gente vai criando um monte de motivo para festejar. É Páscoa, que não tem nada a ver com a gente, né? A Páscoa, a festa bíblica, totalmente diferente, era para Israel, não tem nada a ver com conosco. Mas vejam bem, por que é que as pessoas estão sempre buscando de festa em festa, eventos, né? Às vezes elas se tornam insaciáveis, elas querem festa toda semana. Para algumas pessoas, o culto não pode ser isso aqui, né? O culto tem que ser uma festa, porque nós queremos nos alegrar.
né? Então, aí convida o Cláudio Duarte para contar umas piadas boas. Vocês querem ouvir piada? Eu conto. Não. Ninguém quer, eu sou péssimo de piada, né? Minhas piadas são para chorar. Mas tem gente que quer se alegrar, assim, por questões de eventos, de festas, comemorações, motivo para comer, para beber, para festejar, para fazer barulho. E assim, a gente vê um monte de coisas. Mas porque existe dentro do homem uma necessidade. Dizem, existe dentro do coração do homem um vazio do tamanho do mundo. E que de festa em festa o mundo tenta preencher. E por que buscam sempre mais? Porque nunca estão satisfeitos. O mundo não encontra satisfação. Eles sempre precisam mais. O pecado causou isso no homem. Essa ausência de alegria permanente é a prova da ausência de Deus. Nós, homens, somos carentes da comunhão, da presença, do perdão de Deus. E é assim que nós seguimos, sozinhos, perdidos, sem paz, sem alegria verdadeira. Mas Jesus nos fez dado justamente para suprir essa falta. O crente em Cristo Jesus, o verdadeiro crente em Cristo Jesus, ele passa por tribulações nessa vida, mas ele tem alegria verdadeira, permanente. Tudo pode tirar nossos motivos de alegria nessa vida. Nós podemos passar por todas as coisas que qualquer outra pessoa pode passar. A gente não deve se iludir de que o cristão, ele é protegido ao ponto de ele não passar por privações. Deus tem um cuidado especial com a gente, sim. Mas isso não quer dizer que nós não estamos sujeitos a passar por coisas que nessa vida vão nos proporcionar dor, tristeza. Mas, embora nós possamos ser aflitos, nós nunca ficamos sem esperança. Embora nós possamos ser perturbados por algumas coisas, nós nunca perdemos a paz. Embora nós possamos ficar, como dizem, sem chão em algum momento, nós nunca perdemos a certeza de que Deus está no controle da nossa vida. Jesus veio para suprir isso. O crente precisa se dar conta desse tesouro que ele tem. Essa letra do hino, aqui, essa versão em português, fala: Jesus é o meu tesouro permanente. Esse Jesus que é a alegria dos homens, ele é meu tesouro permanente. É aquele tesouro que nós não perdemos. Ele veio ao mundo para ser a nossa alegria, para nos dar aquela alegria que naturalmente nós não temos. Como Paulo diz aos Romanos,
Eles andavam sem Deus. Separados de Deus. E é assim que nós andávamos. E não tem como ser alegre, né, ter alegria verdadeira sem Deus. E nós só podemos ter Deus verdadeiramente por meio de Cristo, do Filho. Foi a maneira que Deus assim nos concedeu de nós nos achegarmos a Ele. Por isso Jesus é a alegria dos homens. Ele é o prometido, o esperado, o nome Cristo, né? Ele vem disso. No Antigo Testamento ele já era prometido a vinda do Messias e eles aguardavam a vinda do Messias, que é o Cristo. Eles aguardavam isso como o grande dia. Alguns judeus ainda vivem isso, né, esperando a vinda do Cristo, porque eles não se aperceberam realmente de como Jesus veio agir. Eles não entenderam. Como diz aqui em João mesmo, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E assim eles vivem ainda esperando uma coisa que, na verdade, eles já deveriam ter. No Evangelho de João, no capítulo 1, nós lemos o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ainda no capítulo 8, versículo 12, também ele fala um pouco sobre isso. Capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Notem, esses dois versículos, essas duas passagens, na verdade, falam do fato de Jesus ser a luz do mundo. Jesus é a nossa alegria, porque ele veio trazer luz, ele veio nos tirar das trevas, como ele diz aqui no versículo 12, né? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse é um dos motivos de Jesus ser o motivo de alegria nosso. Ele veio para nos tirar das trevas, da ignorância, da escuridão, da ignorância de Deus, da insegurança. As trevas, na verdade, são representação do erro, do engano, do desconhecimento, a ignorância, que levam à perdição. Jesus é a luz dos homens. Ele é a luz da vida. Se você crê em Cristo, você tem a luz, você tem a vida. Quem segue Jesus não anda em trevas. Amém? Tem um hino que a gente canta, que eu gosto muito, que ele diz assim, vocês vão lembrar: como é triste andar em trevas. Como é triste andar em trevas. Você deve lembrar de quando você andou em trevas. E a gente
deve se compadecer daqueles que andam em trevas. Mas Jesus veio para ser a nossa luz, para nos tirar das trevas. De volta no capítulo 1 de João, também no versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, ainda falando de Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha só, outra maneira de nós vermos o fato de Jesus ser a alegria dos homens. Jesus é a nossa alegria, por quê? Todos quantos receberam Jesus pela fé, ganharam o poder, ganharam a condição de assim serem feitos filhos de Deus. A Bíblia fala que só existem duas condições. Quando nós estamos em trevas, sem Cristo, nós somos o quê? Filhos, como? Da ira, filhos da ira. Jesus chega mesmo a dizer em alguns momentos para os fariseus: vocês são filhos do diabo. Acho que palavra pesada Jesus usou, né? Mas é a realidade. Porque o vínculo nosso natural no pecado é com o diabo, não com Deus. Não é verdade? Nós temos vínculo com o diabo quando estamos no pecado. Mas, quando nós somos remidos por Cristo, Ele estabelece um vínculo com Deus, um vínculo que nós não tínhamos. E isso é motivo de grande alegria. Agora nós somos feitos filhos de Deus. Esse é um vínculo de comunhão. Lembra que nós comentamos no início? O estado natural do homem no pecado ele não tem comunhão com Deus, ele não tem a presença de Deus. Com a vinda de Cristo, nós ganhamos o direito de sermos feitos, não só ter uma relação, né, de conhecido de Deus, ou mesmo amigos de Deus. Se bem que a palavra amigo tem um sentido bem forte na Bíblia, né? Amigo é aquele que ama. A gente, às vezes, confunde amigo com colega, né? Conhecido, tá? E há amigo mais chegado que um irmão. Mas aqui ele estabelece uma ligação nossa com Deus a mais forte que pode haver, né? Como filhos de Deus. Por que ele usa essa figura? Porque a semente de Deus, né? Nós somos gerados de Deus. É uma nova natureza. Por meio de Cristo, então nós temos um novo relacionamento com Deus, gerado pela presença dele em nós. Se antes nós não tínhamos Deus, hoje nós temos. A Bíblia ensina o quê? Que o crente, nosso próprio corpo, passa a ser habitação do Espírito Santo. O Espírito de Deus. Templo, tabernáculo do Espírito Santo. É uma pena de verdade, irmãos, que a gente trate isso com tanto desdém. Muitas vezes a gente não se atém. Esse corpo que é a habitação do Espírito Santo, como é que nós estamos lidando com ele? Como é que nós estamos
cuidando dele, como é que nós estamos usando ele, como é que nós estamos manifestando ele. A gente estranha, nós mais conservadores, né? A gente estranha quando vê alguns lugares assim com algum apelo bem chamativo, parece mais uma casa noturna, talvez com aparência mais de boate, uma casa noturna, né? De show, de promiscuidade, e alguém diz, isso aqui é uma igreja. Por quê? A gente estranha. Eu espero que você estranhe também, né? Nossa, isso aí nem cara de igreja tem. Porque não tem aparência de ser uma igreja. E, sabe, você dizer que aquilo é uma igreja de Cristo, aqui é um lugar para adorar a Deus, mas a cara não parece. Então, eu diria para nós também, será que a cara do nosso templo parece um lugar de adoração a Deus? Hã? Será que a forma que a gente se porta, se veste, será que demonstra isso? Mas o fato é esse, nós temos que tratar essas coisas, entender e valorizar isso. Eu sou feito filho de Deus, por Jesus Cristo. Isso tem que ser motivo não de um peso para o crente, mas é um motivo de alegria. Amém? Satisfação. Jesus veio para satisfazer a necessidade que nós temos. Jesus não veio para satisfazer os meus desejos carnais. Jesus veio para satisfazer as minhas necessidades reais. É por isso que muita gente não quer Jesus, né? Porque ele quer que Jesus seja o que ele quer que Jesus seja. E que Jesus dê para ele aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja na sua carne. Mas o cristão é aquele que encontra alegria porque ele entende que Jesus veio e saciou as necessidades dele, de verdade. Então tem aquele hino que volta e meia nós cantamos, o irmão Daniel, há pouco tempo atrás, relembrou a história, né, daquele hino, que diz, sou feliz com Jesus. E pensar, né, a gente não conhecendo a história, pensa o quê? Que quem escreveu aquilo estava vivendo um momento, assim, de prosperidade, de abundância. E a história é bem diferente. Ele tinha sofrido várias perdas materiais, perdas na família. Acho que as 4 filhas, né, que morreram num naufrágio. Olha, em meio a muita tristeza e dor, com certeza, ele sofreu muito com aquilo. Mas na versão original ele diz, vai tudo bem com a minha alma. Na nossa versão ele diz, sou feliz com Jesus. O sentido que ele dá na letra é bem esse mesmo. A minha alma está bem com Jesus porque ele me traz conforto, a paz. Jesus é a minha alegria. Se a nossa alegria se resumir a coisas, note bem, irmão, atenta para isso, você que ouve. Se a nossa alegria se atentar a coisas dessa vida aqui, a sua alegria vai passar. Se a sua alegria for em amigos, esses amigos talvez vão te trair, talvez eles vão se mudar para bem longe e te deixar.
talvez não, com certeza eles vão morrer em breve, se você não morrer antes dele. E aí, acabou sua alegria? Se a sua alegria for nos seus bens, olha, bens passam. Você ganha e gasta. Aliás, o que a gente leva anos para ganhar, a gente consegue gastar em muito pouco tempo, né? Eu lembro de um irmão que teve uma experiência muito difícil na vida dele. Ele tinha um trabalho que tinha uma renda próspera. Ele tinha 2 filhos na faculdade de medicina. Ele tinha 4 carros na garagem. Morava numa boa casa, não sei se era dele mesmo. E ele tinha um trabalho de representante comercial de um negócio muito bom a vida inteira. E aquela empresa dispensou ele, e ele não conseguiu mais, por problemas de saúde que ele tinha, ele não conseguiu mais se encaixar. E em 6 meses ele dizimou o patrimônio que ele tinha. O dinheiro foi assim, ó. Sabe, é muito fácil. Se a nossa alegria residir em coisas desse tipo, saiba que essas coisas elas vão embora uma hora ou outra e às vezes de uma maneira muito mais rápida, muito rápida, talvez traumática. Mas quando a nossa alegria é firmada em Jesus, por sabermos o que Ele fez, nós não perdemos essa paz, essa alegria. E aí nós podemos dizer como autor, né? Eu gosto muito da expressão que ele usa no hino. Vai tudo bem com a minha alma. Nós sabemos que Jesus veio ao mundo. Eu conheci o Evangelho de Jesus. E hoje eu sou feito por Ele, um filho de Deus. Isso tem que ser motivo também de alegria para nós, de conforto. Notem, toda alegria vem por nós termos algum tipo de gozo, de conforto, alguma coisa que satisfaz a nossa alma. No versículo 14, nós lemos também, e o verbo, ainda se referindo a Jesus, aqui como o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus é também a nossa alegria, porque ele nos fez conhecer a glória do Pai, a glória de Deus, manifesta através da sua graça, do seu favor. Sabe, existem inúmeras religiões pelo mundo. Mas grande parte delas crê numa vida além túmulo. Uma segunda vida, ainda que não seja eterna, no conceito deles. Tá? Eterno ou não, eles creem numa segunda vida. Mas o que acontece? Invariavelmente, elas se baseiam em atitudes, em obras do homem que dão a ele alguma expectativa de ter esse perdão dos deuses e a oportunidade de gozar de uma nova vida além. Os egípcios, eles até sepultavam os nobres com honrarias, com alimentos, porque eles criam, né, que ele iria precisar disso numa segunda vida espiritual, ele iria levar aquelas coisas.
Isso passa muito da ideia que impera. Mas sabe, o cristianismo é a única religião que não se baseia em mérito algum dos homens. E que assegura perdão e vida eterna. Ele não abre uma possibilidade, ele dá certeza. Por quê? Ela se baseia em Cristo, na vinda de Jesus ao mundo. E ele veio revelar a graça de Deus. Todo mundo aqui sabe o que quer dizer graça, né? Aquele benefício de Deus a quem não fez nada para receber. Favor imerecido, né? A forma que a gente define geralmente graça. Mas é isso. Nós temos em Cristo um favor. Jesus é a alegria dos homens, porque ele nos deu certeza. Ele revelou a glória de Deus, um Deus santo, 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 e ele nos fez filhos de Deus, e ele nos fez conhecer o amor de Deus através da sua graça, do benefício. É como se ele dissesse: eu sei o que você é, mas eu te amo, eu te perdoo. E eu sei que você ainda vai pecar na sua carne. Será que Deus se engana e tem expectativa de que nós nunca mais vamos pecar? Claro que não, né? Deus sabe das nossas fraquezas, mas ainda assim Ele assegura. Por quê? Ele assegura para nós essa vida eterna. E nós temos essa alegria que vem desse conforto, como eu falei. Por quê? Jesus assegurou isso para nós. Esse nosso Deus glorioso, ele é glorioso também em graça, em favor. Glória, né, é uma palavra que exalta a grandeza, a nobreza de alguém. E no caso, no que diz respeito a Deus, nós falamos de uma glória infinita. Amém? Nós falamos de uma glória maior do que qualquer outra. Deus é infinito na sua misericórdia, na sua graça, no seu favor, na sua bondade, no seu amor, misericórdia. Então, ainda que nós, nas nossas fraquezas, ainda tropeçamos, o crente deve ficar triste sempre que peca, mas ele nunca deve perder a alegria pelo fato de que ele é um salvo. Ah, que triste é o crente chegar a um ponto em que ele perde a alegria da salvação. Meu irmão, minha irmã, será que você tem perdido a alegria da sua salvação? Quando nós estamos alegres com uma coisa, nós estamos animados, né? Vocês lembram de alguém que pediu para Deus voltar a dar a ele alegria da salvação? Davi, né? Davi foi muito rebelde com Deus. Ele sabia que o que ele estava fazendo era errado. Ele era um homem que conhecia a Deus. Mas em um momento ele se tornou tão rebelde. E ele se distanciou de Deus. Mas ele não perdeu a salvação. Mas por que ele perdeu a alegria? Porque os pecados dele eram tão sérios, tão graves, eram tantos, e ele se viu daquela maneira, que por um período ele não compreendeu como Deus poderia perdoar ele verdadeiramente.
Ele sabia que a salvação dele não dependia de ele ser fiel ou de ele tropeçar, de ele nunca pecar. Mas quando os pecados dele se tornaram tão claros para ele mesmo, quando ele enxergou o estado dele, ele perdeu essa alegria momentaneamente. E lá no Salmo 51 ele pediu: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. A verdadeira alegria da salvação, nós podemos, talvez pelas nossas fraquezas, vir a ter aquela sensação de que ela foi perdida. Mas sempre que nós somos lembrados de que a nossa salvação reside na graça de Deus, no favor dele, e na verdade do Evangelho, notem que ele diz aqui que ele revelou através do seu unigênito, né, a sua graça e verdade. Ele é cheio de graça e de verdade. Nisso nós temos paz. E nisso nós encontramos a alegria da nossa salvação. No versículo 29, João, ainda no capítulo 1 aqui de João, João o Batista diz o seguinte, o autor do evangelho aqui, João, o apóstolo, né? Mas ele falando do João o Batista. Ele diz, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa alegria, justamente porque ele veio para tirar o pecado do mundo. Será que, então, o mundo não vai ter mais pecado depois de Jesus vir? Ele veio. E o mundo continua cheio de pecado. Não é assim? Mas do que é que ele está falando? Ele tira o pecado do mundo, de nós. Ele tirou o meu pecado, ele tirou o seu pecado. Você que creu em Jesus, ele tirou o seu pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que sofreu a consequência do pecado. Ele levou as nossas injustiças, né? Então, nós nos alegramos também em Jesus por isso, porque ele é aquele que carregou o nosso pecado, ele nos fez, né? Ele tirou um fardo imenso das nossas costas. Você é capaz de calcular quantas vezes você já pecou na sua vida? Claro que não, né? Estou fazendo uma pergunta absurda. E hoje? Quantas vezes você já pecou hoje? Olha, se você já é crente, talvez você pecou muito menos do que você pecava antes. Mas se a gente tomar por base, né, o que nós pecamos hoje, em pensamentos, em coisas que nós falamos ou fizemos, se a gente multiplicar pelos dias da nossa vida, e você pensa, Jesus carregou todos esses pecados sobre si, ele tirou tudo de cima de mim. Se cada pecado pesasse, vamos dizer, uma coisinha bem, bem leve, 50 gramas. Como é que nós estaríamos hoje com os pecados que nós já cometemos? Acho que a gente já teria afundado, né? Nosso corpo não suportaria, se a gente falasse isso fisicamente, nosso corpo não suportaria esse peso todo. Mas pense o seguinte, que a nossa alma carregava esse pecado, esse peso.
E ele tirou das nossas costas. Aquele livro, O Peregrino, ele usa bem essa figura do fardo dos pecados nas costas, né? Irmãos, Jesus é a nossa alegria porque ele tirou o fardo dos pecados das nossas costas. Amém? 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 Amém, amém? No capítulo 3, a gente pula aqui para o capítulo 3, versículo 16. Nós lemos também o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deixa eu ver, ergue a mão aqui, quem fica alegre quando recebe um presente? Todo mundo? Todo mundo gosta de receber um presente, né? Mas você já pensou, de verdade, que o maior presente que nós recebemos é Jesus? Deus seja louvado por isso. Deus nos deu o seu próprio Filho unigênito. Olha, eu fico estarrecido com certas heresias aí, doutrinas. Dizer que Jesus era um anjo. A Bíblia fala que Deus tem miríades, milhares de anjos. Aí ele dá um anjo. Ó, esse anjo que eu vou mandar, ele vai tomar forma de homem e ele vai morrer por vocês, tá bom? Não é assim. Ele deu o unigênito, o único, para demonstrar que ele deu o que é de mais precioso. Amém? O mais precioso, o seu Filho unigênito. Ele deu por nós, ele deu para nós. Um filho se nos deu. Deus amou o mundo, não só os judeus, não só Israel, mas ele amou os homens de uma maneira tal que ele ousou dar seu próprio filho, a sua própria essência. Deus é o ser autoexistente, né? Como a gente tem estudado recentemente aí na teologia. E nós vamos ver a Trindade. Deus existe por si mesmo. O Pai não criou o Filho e o Espírito Santo. Ele se fez eternamente Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é assim, justamente para se revelar a nós, no eterno propósito dele, para dar de si mesmo. Não tem prova de amor maior do que essa. Jesus mesmo falou: olha, existe amor maior do que você dar a sua vida por um amigo, por um filho,
né? Nós podemos pensar nisso. Por alguém muito querido. Mas, sim, existe um amor maior do que esse. Você dar a vida por aqueles que te odeiam, por aqueles que te desprezam. E foi assim que Jesus fez. E foi assim que Deus fez. O Pai deu o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja condenado eternamente. Não seja mais um filho da ira, mas seja agora um filho de Deus. Então, se você se alegra quando recebe um presente, pensa nisso, nós ganhamos um presente eterno. Com certeza você vai olhar para o passado, você vai lembrar de alguma coisa muito legal que você ganhou de alguém, mas que muito provavelmente você já não tem mais, porque já ficou velho, já acabou, estragou. Quando você ganhou era muito legal, né? Você ficou contente, sei lá, aquela roupa. Olha, essa roupa eu achei muito bonita, gosto dela. Você ficou alegre com aquele presente. Aí você usou e acabou. Passou. Isso tira a sua alegria de ter ganhado lá atrás? Não, né? Bom, pena que acabou já, mas eu me lembro com alegria de ter ganho aquilo. Agora, nós ganhamos um presente que é eterno. Um presente que não estraga nunca, não acaba nunca. Deus nos deu seu Filho amado para nossa salvação. Ele é o presente de Deus para nossa salvação. Capítulo 4. Não precisa ficar com medo, não, que a gente não vai o evangelho inteiro, tá? Na verdade, a gente poderia fazer isso aqui com todo o Novo Testamento. Mas eu peguei um livro em especial, porque João, eu acho que revela bastante daquilo que a gente gostaria de compartilhar. Capítulo 4, versículo 14. Diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, note que é Jesus falando aqui, aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. No capítulo 6, também, relacionado a isso, no versículo 35, irmãos. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Naquela primeira passagem do capítulo 14, ele fala de água, rios de água viva, onde nunca vai haver falta dela, nunca mais nós vamos ter sede, uma fonte de água que salte para a vida eterna. Olha, nunca mais vai ter sede, porque ele saciou uma necessidade. É lógico que ele está falando aqui em figura. Quando ele fala com aquela mulher samaritana, ele usa disso, ele usou da figura da água, porque ele estava junto ao poço, ele pediu para ela tirar água. Lembram da passagem, né? Ele pediu água para ela e aí surgiu a conversa. E ele diz que, na verdade, ele teria água para dar a ela, mas um outro tipo de água, a água que dessedenta a alma para a vida eterna. E aqui nessa outra passagem, no capítulo 6, embora ele diga, ele fale do pão, porque esse era o assunto, ele toma por mote aqui a questão do maná, né, que Deus tinha dado ao povo, mas ele diz: eu sou o pão da vida.
O maná era a representação simbólica de Cristo até, né? Mas era um fato, que Deus deu mesmo. Mas ele diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. E também, ele volta a dizer, quem crê em mim nunca terá sede. Ele está falando de saciar fome, saciar sede. E ele está falando disso aqui espiritualmente. Jesus é a nossa alegria, porque ele satisfaz. Ele satisfaz a alma do homem. Sabe quem não fica satisfeito com o que Jesus tem a dar? Aquele que só corre atrás dos desejos da própria carne. Esse nunca encontra satisfação em Cristo. Porque, como eu disse antes, Jesus não veio para nos dar aquilo que a nossa carne deseja, mas ele veio para nos dar aquilo que nós necessitamos. Aquela mulher samaritana necessitava do perdão de Deus. Aquela mulher samaritana precisava ter aquele vazio dentro da alma dela satisfeito. Assim como eu e você tivemos, e talvez alguém ainda hoje aqui tenha esse vazio, essa sede, essa fome, essa necessidade de suprir. A figura do alimento é muito boa, né? A gente, às vezes, quando está com aquela fome, a gente está muito tempo sem comer, às vezes até usa uma expressão, né? Parece que eu estou com um buraco no estômago. A gente sente que não tem nada no estômago. É um vazio. Aqueles que não têm Cristo, eles tentam se satisfazer com outras coisas, eles vão tentando, e faz isso e faz aquilo. Mas eles precisam entender que a única coisa, né, que vai satisfazer totalmente aquilo que a alma dele precisa é Cristo. Né? Não é uma coisa, é a pessoa, o Verbo eterno, o Filho unigênito de Deus, Cristo. Aquele que tem Cristo, ele tem a sua necessidade fundamental da sua alma saciada. Ele nunca mais terá fome nem sede, porque ele tem Deus nele, ele tem a certeza da vida eterna, ele tem a presença de Deus na vida dele, ele tem a direção de Deus, ele confia que a alma dele está segura com Deus. Haja o que houver. O crente se alegra em Jesus porque nele encontra paz e segurança. Ele sacia a fome e a sede da nossa alma eternamente. No capítulo 8, versículo 36. Diz Jesus: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, outra coisa que todo mundo quer: ser livre. Você olha muita gente oferecendo coisas, né? Visando assim que você alcance, né? Tem muitos cursos na internet, olha, que você alcance sua liberdade financeira. Nós estamos vivendo um tempo no nosso país que se questiona muito a liberdade que nós temos, democracia. A gente precisa tomar até cuidado, né? O que eu falar aqui tá perigoso, né? Dependendo do que eu falar aqui, olha, eu posso sofrer retaliações aí, viu? Porque de verdade é muito questionável a liberdade que nós temos.
falando em termos do mundo. Então, muito se fala hoje sobre liberdade. Nós queremos ser livres. Precisamos de liberdade de expressão democrática, de expor minhas ideias. Se eu ofender alguém, olha, eu posso ser processado e vou responder. Mas todo mundo tem direito de se expressar. Liberdade religiosa, né? Os batistas, né? Muita gente não sabe disso, mas os batistas são pioneiros na questão de implantar a liberdade religiosa. Isso não existia na Europa durante toda a Idade Média. Era imposta a religião, tanto pelo catolicismo quanto depois pelos protestantes. Eles impunham suas religiões onde eles dominavam. E quando eles migraram para a América, aquelas colônias estabeleceram colônias. Olha, aqui é uma colônia, sei lá, presbiteriana, aqui é uma colônia dessa, daquela vertente cristã, e onde existia uma colônia batista, o que eles fizeram? Olha, aqui a liberdade religiosa. Foi a semente que gerou isso em outros países. Se hoje nós temos, aqui no Brasil, um regime que ainda, né, que permite liberdade religiosa, note que não era assim. No tempo do Império, era o catolicismo, não havia liberdade para protestantes, batistas, não. Aqui todo mundo tinha que ser católico. Vários protestantes vieram para cá e foram perseguidos, e alguns banidos e até mortos. Mas hoje nós temos liberdade. Isso é fruto daquela semente que os batistas lançaram. Por quê? Olha, porque nós encontramos isso em Cristo. Né? Liberdade. Jesus nunca falou para os discípulos dele obrigarem ninguém a seguir ele. Vocês vão e pregam. Se eles derem ouvidos para vocês, amém. Vocês ficam lá com eles. Se eles não derem ouvidos para vocês, saiam daquela cidade, batam o pó dos pés de vocês e vão para outro lugar. Se eles não derem ouvidos. É assim. Então, se nós pregamos, se as pessoas ouvirem, derem ouvidos, amém. Que Deus trabalhe no coração delas. Se não derem ouvidos, se rejeitarem a pregação, vamos orar, que Deus tenha misericórdia delas, mas ninguém vai obrigar ninguém a ser nada. Porque uma coisa fundamental é liberdade. Todo mundo quer a liberdade. E nós respeitamos a liberdade. Na verdade, nós amamos a liberdade. Mas uma coisa que muitos não têm consciência é de que mesmo esses que consideram que são livres, na verdade são escravos. São escravos do pecado. Eles são dominados pela avareza, pelos vícios, pela sensualidade, por um monte de coisas. Pela vaidade. Mas Jesus é também motivo da nossa alegria, porque ele veio nos libertar. Note, ele não só tirou os pecados de nós, o fardo dos pecados das nossas costas, mas ele nos livrou da condição de escravos do pecado que nós tínhamos antes. Você não é mais escravo. Ah, mas agora o crente, ele deixa de ser escravo de uma coisa e vai ser escravo de Deus. É assim? Bom, tem gente que pensa dessa maneira, né?
Lembra que Jesus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, não escravos. Ah, mas a gente usa a expressão, a Bíblia, né, usa a expressão servos também. E é servo no sentido de escravo mesmo. Mas tem uma coisa. Nós servimos a Deus agora não porque somos obrigados, mas nós servimos a Deus por gratidão, por alegria. É verdade isso? Tem crente que serve porque senão a igreja vai excluir ele. Tem crente que serve porque senão o pastor vai vir encher as paciências dele. Esse crente está vivendo errado. Irmãos, nós temos que considerar uma coisa, nós temos uma alegria, nós somos livres. Livres para servir a Deus por amor, gratidão, alegria, expressar isso. Eu não sou escravo da religião. Eu não sou escravo. Você não é escravo do pastor. Você não é escravo da igreja. Amém? Você se faz um escravo de Deus porque você ama a Deus, porque você sabe. Ele me deu o seu próprio filho. Ele é merecedor de que eu dê toda a minha vida para ele. Tudo que eu tenho é dele. É assim que a gente deve pensar, com alegria. Tem aquele crente que pensa, tenho que dar o dízimo. Ele fica na lei. Escravo sabe como é, né? Eu tenho que dar o dízimo. Por que é que a gente não impõe dízimo aqui? Sabe por quê? Porque você é livre. Você é livre para servir a Deus com seu coração. Amém? Agora, você ama a Deus? Eu amo a Deus, mas Deus não é digno de 10% do meu salário. Eu amo a Deus, mas o que é dele, o que é meu. Tem gente que parece que pensa assim. Irmãos, nós temos que pensar o seguinte: tudo que nós temos, nossa vida, nossos bens, nossa família, tudo pertence a Deus e tudo nós devemos colocar nas mãos dele. Isso deve ser feito com alegria. Não é porque o pastor falou, eu sou obrigado a fazer isso. Faça com alegria, senão não tem valor. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama, o que quer dizer esse versículo? É que ele se alegra nisso, né? Isso dá prazer a Deus. Jesus veio para nos fazer livres e nós servimos a Deus agora como livres. Nossa motivação é gratidão a Deus, como bons filhos, não como simples escravos. O bom filho, ele serve a seus pais, não porque ele foi obrigado a isso, mas porque ele ama. Por último, irmãos, capítulo 14. João 14, 27. Jesus disse também aqui: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha, que palavras de conforto. Jesus, a alegria dos homens, é aquele que veio para nos dar a alegria também
do conforto, da paz que Ele dá. Uma paz que ninguém pode dar. Não é a paz do mundo, que o mundo oferece, que o mundo fala. É aquela paz que só o Filho de Deus pode dar. E ela é geral. Nós ficamos em paz com Deus. E a paz com Deus proporciona um espírito apaziguado. Nós não precisamos viver em rebelião nesse mundo conforme as coisas vão. Nós aprendemos a aceitar os desígnios de Deus, aquilo que Deus permite, aquilo que Deus opera. E nós andamos bem com isso. Eu acho muito bonito quando eu vejo relatos assim, até letras de músicas, hinos que foram compostos por aqueles escravos. Os nossos escravos aqui no Brasil, eles eram trazidos da África. Eles viveram em penúria aqui. A maior parte dos escravagistas usavam isso de uma maneira cruel. Né? E como isso era de um período que nós podemos dizer assim, nosso país viveu em trevas, uma religião imposta, eles eram tratados como animais, muitas vezes. E sabe, nos Estados Unidos não foi muito diferente. A crueldade na escravidão. A escravidão é uma coisa complicada. E eles sofreram muito lá. Mas, por outro lado, muitos deles conheceram o evangelho verdadeiro. E mesmo muitas vezes tendo que lidar com senhores, com os donos deles, cruéis, eles aprenderam o evangelho e eles creram em Cristo de verdade. E tem muitas músicas que são das mais tocantes possíveis, que falam da esperança que eles tinham, da paz que eles tinham. Eles viviam uma vida miserável, mas o coração deles era pacificado pela presença de Cristo. Olha o que Jesus pode fazer. E às vezes a gente, por tão pouco, pode andar num estado de revolta com o mundo aí, né? Eu acho que aqueles homens, no meio daquele sofrimento, eles conheceram verdadeiramente o que Cristo veio fazer por eles. Jesus não veio para tirar eles da escravidão, não daquela escravidão, mas Jesus tirou eles da escravidão do pecado. Jesus trouxe paz para eles em meio às dores desse mundo. Jesus trouxe a certeza de salvação, aquela doce esperança no meio de uma vida aqui que não proporcionava absolutamente nada para eles. Algumas pessoas têm o privilégio de entender melhor o que Jesus fez. E com isso, conhecer essa satisfação plenamente. Sabe, o que eu quero concluir aqui dizendo o seguinte: todo crente verdadeiro, todo aquele que recebeu a Cristo, ele desfruta dessa alegria. Porém, alguns em menor grau, outros em maior grau.
O fato é que só Jesus satisfaz as necessidades da nossa alma. E você precisa saber disso. Creia nele, receba Jesus como seu Senhor e Salvador e desfruta daquilo que a sua alma realmente precisa. E você que já tem Cristo, que você possa reconhecer tudo. Nós vimos vários versículos aqui, várias coisas, vários pontos, mas isso não é tudo. Mas que a gente possa enxergar que Jesus realmente é a nossa alegria. Deus nos deu o maior presente do mundo. Jesus veio para tirar o fardo do nosso pecado, para nos fazer livres, para nos dar a paz verdadeira. A gente tem tanta coisa que recebeu em Cristo e talvez nós não estejamos olhando para isso, irmãos. E o objetivo de a gente meditar nisso, a importância de a gente meditar nisso nessa noite é justamente para que o crente verdadeiro, aquele que já é um crente em Cristo Jesus, que ele se regozije nisso, se regozije no seu Salvador. E que também alguns que talvez não conhecem, não entendem, né? Jesus, alegria dos homens, não é só uma frase bonita, tá? É uma frase bonita, mas não é só isso. Não é só o título de uma música bonita. Eu não sei nada sobre a fé de Bach, mas eu sei que Deus capacitou ele a fazer uma obra maravilhosa. Mas a obra mais maravilhosa que já existiu não se compara com o que Bach, Beethoven, qualquer desses grandes artistas possa ter feito. A obra mais maravilhosa que alguém já fez foi aquela feita por Cristo na cruz por nós. Que Deus te abençoe e que você possa se regozijar em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor.